Olá pessoal, vamos agora a mais uma aula de Sociologia e o tema da aula de hoje é os tipos de conhecimento. De forma mais específica, vamos estudar dois tipos de conhecimento hoje, o conhecimento popular e o conhecimento científico. Mas antes de se aprofundar nesses tipos de conhecimento, eu queria que a gente entendesse logo o que significa conhecer. O que é conhecer? Então, gente, conhecer é justamente quando os sujeitos, os seres humanos, eles procuram se apropriar de uma determinada realidade, de um determinado objeto do conhecimento, tentando compreendê-lo, tentando explicá-lo, tentando interpretá-lo. Então, como há uma realidade vasta e complexa dos fenômenos naturais e fenômenos sociais, o homem dividiu o conhecimento em quatro tipos. Os homens, os seres humanos, né? No caso o homem e a mulher, ele dividiu em quatro tipos: o conhecimento popular, científico, filosófico e o religioso. No entanto, como eu já afirmei aqui, hoje vamos trabalhar dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento popular e o conhecimento científico. Então, o que é o conhecimento popular? O conhecimento popular é aquele que a gente adquire com as nossas experiências cotidianas, no dia a dia. Então, a gente vai se apropriando, vai experimentando, vai experienciando, convivendo com outros, com a realidade natural também, e vai adquirindo um certo tipo de conhecimento. Então é um conhecimento espontâneo que se adquire na experiência diária e direta com as coisas, com a natureza e com outros seres humanos. O homem, ciente de suas ações e do seu contexto, apropria-se de experiências próprias, então ele vai adquirindo experiências próprias e com essas experiências ele vai ampliando esse seu conhecimento. Então, esse conhecimento chamado de senso comum ou conhecimento popular é um conhecimento que não é necessariamente organizado, ou seja, ele não corresponde a um conhecimento sistematizado, um conhecimento que procura organizar as ideias para chegar em determinadas conclusões. Então a gente se refere ao saber fazer, como andar de bicicleta, como cozinhar. A gente se refere também às superstições. Então as superstições, passar embaixo de uma escada, ter gato preto, então isso traz azar. Então isso são superstições. Mas também se refere aos saberes tradicionais. Aqueles saberes quando os camponeses, por exemplo, quando as pessoas que estão mais próximas da natureza, elas sabem quando é a época de colher, quando é a época de plantar, quando vai chover, quando vai ter uma safra boa. Então também faz parte do senso comum. Então é um conhecimento que ele pode ser verdadeiro, ele pode ser válido, só que ele não tem esse critério de necessariamente de ser verificado na realidade e ser válido, né? Não tem essa obrigatoriedade, vamos dizer assim. Então não é um conhecimento que corresponde a verdades ou saberes que não são reflexivos, mas que não tem uma obrigatoriedade de se constituir como verdade, se constituir como algo válido, algo que foi verificado e comprovado como a ciência, que é algo que a gente vai ver agora. Então, ao contrário do senso comum, a ciência é um tipo de conhecimento em que procura se aprofundar, procura estudar e se aprofundar numa determinada realidade para conhecê-la, para explicá-la, para interpretá-la. Então ela se preocupa com causas e efeitos, quando a gente está falando justamente das ciências naturais, química, física, entre outros, e também se preocupa com os significados históricos, socio-históricos produzidos pela humanidade, quando a gente está falando justamente das ciências sociais. Assim, para compreender ou explicar os fatos, tanto as ciências sociais quanto as ciências naturais, elas passam a aplicar métodos científicos, são métodos rigorosos para chegar numa conclusão ou para chegar num tipo de conhecimento organizado e sistemático de uma determinada realidade.
Então é aí onde se contrapõe ciência e senso comum, que para o conhecimento científico ser válido é necessário um conjunto de pressupostos científicos, metodológicos, racionais, para que assim seja validado esse tipo de conhecimento, enquanto o senso comum ele não tem esse critério essa obrigatoriedade de corresponder a fatos válidos ou verificáveis. Então aqui a gente termina a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar mais de senso comum, ciência, vamos falar também de conhecimento religioso e conhecimento filosófico. Obrigado e até a próxima.